Nós estamos estudando Juízes. Não é leite esse aqui de Jael, né? Em Juízes nós estamos estudando sobre os altos e baixos da nação de Israel. Tudo isso porque a nação desobedeceu a Deus, não exterminando aos inimigos. Já passamos dessa lição, mas Deus mandava matar a gente, isso é pré-primário, né? Isso aí nós já passamos dessa fase. Sim, Deus mandava matar. E porque eles não fizeram isso, ficaram com dó, com medo, quiseram fazer uma aliança, acabou que eles estavam dando os filhos deles em sacrifício a Baal, a Astarote, a Sera, esses deuses que pediam sacrifício humano. Deus levanta uma mulher, Débora, para incentivar o comandante do exército de Israel, chamado Baraque, para que ele lutasse contra o comandante do rei Jabim de Azor, muito nome, né? O comandante Sísera, muito temido, ele tinha um poder de ataque violento. Os carros não eram de madeira, os carros, quando digo, eram carroças, tá? Não eram de madeira, mas era de ferro. Então, uma técnica adquirida aí dos filisteus, então, muito temido. Mas Deus levanta essa abelhinha, Débora quer dizer abelha, para incentivar Baraque a lutar contra Sísera, o comandante do exército inimigo. Baraque disse: eu vou, mas você tem que ir também. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. E ele foi na força do Senhor, no incentivo de Débora, e ele venceu todo o exército de Sísera. Sísera fugiu. E nessa fuga ele entrou numa barraca de uma mulher que deu acolhida para ele, mas na verdade ela o matou. Ela estava do lado do povo de Israel. E assim foi a vitória, e cada vez mais eles estavam tendo vitória. E o capítulo 5 é um capítulo muito especial, porque é um capítulo alegre, é um capítulo de vitória. É um cântico que Deus deu para Débora, e ela e Baraque cantaram diante do povo, certamente ensinaram a música aí para o povo também, e eles cantaram esses louvores. Então são os atos de Débora em poesia. A poesia hebraica, ela não... Primeiro que a gente não consegue ver a poesia hebraica porque é uma tradução que nós temos. Mas a poesia hebraica, ela não tem como o seu destaque em rimas, como as nossas poesias são, mas em pensamentos, em contrastes, em intensificações. Então a poesia hebraica, ela é destacada na Bíblia sempre que as letrinhas aí na sua Bíblia, elas estão mais para o meio, chamado recuo. Não tem assim? No capítulo 5? Então isso quer dizer que poesia, como um salmo de louvor ao Senhor. E o que nós vamos estudar nesses atos de Débora em poesia é que ela se levanta como a mãe de Israel. Ela se levanta como a mãe de Israel. Também porque ela atrai para ela mesma, para o propósito de Deus, ela consegue atrair os nobres. Uma mulher que na cultura já seria frágil, uma mulher que consegue atrair como se fosse um comandante, como se fosse um homem poderoso na guerra. Ela consegue atrair os nobres, tamanha a sabedoria dela e também a direção de Deus sobre ela. E ela reconhece também a coragem de outra mulher. E o que nós vamos ver também no capítulo 5 é que, embora Deus tenha usado tremendamente a vida de Débora, ela não ficou com
os elogios para si, mas ela dividiu isso com outras pessoas que também eram importantes naquela obra. Todos aqueles que são de igreja, membros de igreja, sabem que a palavra de Deus fala que nós somos um só corpo. Nós temos vários talentos entre nós, várias capacidades dadas por Deus, dons, e Deus usa cada um para encaixar e para ajudar um ao outro, para que o corpo, como se fosse juntas e medula, para crescer, consolidar, para que o corpo fique em pé e fique ativo. Então nós assim, a semelhança do nosso corpo, nós não devemos nos orgulhar daquilo que fazemos. A mão não deve dizer para o joelho: eu sou mão, você é joelho, estou acima de você, o meu dono precisa de mim, mas não precisa de você. Não, de jeito nenhum. Todos os membros do nosso corpo trabalham em harmonia, dirigido pela cabeça, cérebro. E a cabeça do corpo da igreja é Cristo. Então esse podemos dizer que é um salmo, é uma poesia, um cântico que exalta a Deus, não a Débora, exalta a Deus e também reconhece a atuação de todos. Também é uma poesia que denuncia os covardes. É uma poesia que enaltece aqueles que foram para a guerra, mas denuncia aqueles que não foram para a guerra por covardia. Então vamos ver o que Débora canta junto com Baraque, com o povo de Israel. Ela se levanta como mãe da nação de Israel. Então Débora e Baraque cantaram pela vitória. Versículo 1 diz assim: todos estão comigo? Juízes capítulo 5. Vocês estão comigo aqui, né? Tudo bem. Versículo 1. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo. Então os dois. Muitos têm falado, quem vale mesmo nesse texto é Débora. Não, nada disso. Deus mesmo reconhece em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, ele reconhece Baraque. Então Débora e Baraque foram uma bênção para a nação, porque eles libertaram a nação. No nosso reloginho eles fazem parte do número 9, quando eles libertam o povo de Israel. No versículo 2, nós já temos um ensinamento aqui para nós. Tomar a dianteira nos problemas da vida ajuda muito. Tem pessoas que não tomam a dianteira. Elas vão deixando o assunto correr e nunca tratam aquilo que precisa ser tratado. Seja na sua família, seja no seu trabalho, no seu estudo, na sua vida diária. Você precisa tomar algumas iniciativas de mudar algumas coisas na sua vida. Versículo 2. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Nós temos aqui a participação mútua. Os chefes tomando a dianteira, se colocando à frente de Israel, e o povo se oferecendo voluntariamente para aquela guerra. Eles tinham 40 mil soldados para guerrear, mas não estavam guerreando, porque eles não tinham liderança. Sem liderança, um povo sofre. E você precisa tomar a frente como eles tomaram, principalmente se você tem a chefia de alguma coisa na sua vida. E todos nós, de certa maneira, temos, né? Você precisa tomar a dianteira nos assuntos, senão os assuntos não vão para frente. Fique no lugar quentinho, como foi falado, orar, mas pode tomar chocolate quente, né?
Você tem que orar e, de acordo com o que Deus vai te falando na oração, no tempo com Ele, você vai tomando a dianteira, porque Ele vai te colocando à frente dos assuntos. No versículo 3, a Débora começa a contar a história da libertação do povo. Versículo 3: Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. É um salmo de louvor ao Senhor e ela está muito contente. Ela está tentando colocar em palavras o que Deus tem feito na vida dela e na vida do povo. Você também precisa aprender a cantar. Eu não estou falando que você precisa ter técnica para cantar. Eu estou dizendo que você precisa aprender a cantar um cântico novo, de coração. Louvar ao Senhor pelos feitos de Deus. E louvar a Deus é exaltar o nome dEle. Reconhecer que aquilo que tem acontecido na sua vida, de progresso espiritual, de sucesso, seja qual for o tipo de sucesso dirigido por Deus, Ele merece toda a glória, toda a honra. E você precisa aprender a exaltar o nome de Deus. Versículo 4 mostra a história dos feitos de Deus. Versículo 4 e 5 também. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Ela está relembrando como Deus trouxe o povo desde o deserto, desde a libertação do Egito, e trouxe o povo desde do sul. Claro que eles entraram pelo meio do país, mas como Deus vem desde o sul, Edom é o sul, e indo até o norte e tendo vitória. Deus está dando vitória na sua vida toda. Deus está te dando vitória pela manhã até a hora de você deitar. Enquanto você está dormindo, Deus está te dando vitórias. E você precisa reconhecer as chuvas de bênção na sua vida. Você está reconhecendo isso? Esse é um grande antídoto para a reclamação. Nós temos a tendência de reclamar. Sempre alguma coisa precisava ser melhor. Mas nós esquecemos de ser gratos. E quando você é grato, você não tem espaço para reclamação. Você quer louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Versículo 5 também. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Ele usa uma figura que até as montanhas estavam estremecendo, até o monte onde Moisés recebeu a lei do Senhor. Ele fumegava, ele estava cheio de fumaça, de raios, trovões. Deus estava trazendo o seu grande poder para aquela montanha, onde Moisés recebeu a lei e entregou para o povo. É tudo obra do Senhor. No versículo 6 e 7, Débora vai relembrar que aconteceu tudo isso numa época em que todo mundo estava com medo de sair na rua. O povo estava com muito medo. O povo tinha medo de trabalhar. O povo precisava trabalhar, mas tinha medo de sair para as lavouras, porque o exército inimigo apareceria a qualquer momento. Ela cita inclusive um juiz antes dela, Sangar. Sangar estava também tentando auxiliar o povo, libertando o povo, e o povo estava com medo de sair nas ruas. Versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Eles se desviavam porque eles tinham medo de certos caminhos que o povo de Azor estivesse ali. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Aí a Débora se levanta e na força do Senhor dizendo, não pode ficar assim.
O povo tem que trabalhar, o povo precisa viver a vida. Quando minha esposa e eu, nossa filha também, estivemos na África, nós participamos de vários cultos ali. Fomos em 6 igrejas. E todos os cultos eram só pela manhã, não tinha à noite. E aí nós perguntamos, aqui só tem de manhã, não tem à noite? Aí eles falaram que por causa da guerra que houve, ninguém podia sair à noite. Eles tinham pavor de sair à noite. Inclusive, eles eram recomendados à população não sair à noite, se trancar em casa. E eles ficaram ainda com isso, com esse sentimento, e eles se reuniam só de manhã. Mas também o culto era 4 horas. Um povo amedrontado, um povo que precisa de um libertador. E Deus está levantou Débora e Baraque para levantar o povo. Você está com medo? Será que você está numa situação assim também? Eu me lembro uma época que eu tinha muita tontura, labirintite e outras coisas. E até quando eu não tinha tontura, eu tinha medo. Medo de estar no meio das pessoas e tombar a qualquer momento. Muitas vezes eu preguei segurando aqui, porque eu tinha medo de cair. Quando você passa por algumas situações meio traumáticas, você fica apavorado. E a sua mente começa a criar coisas. E você começa a evitar certos lugares, evitar certas pessoas e situações, porque você sente que aquilo vai ser um gatilho para mim, e aquilo vai acabar comigo. Medo paralisa as pessoas, mas o Senhor liberta. O Senhor nos liberta de todos os nossos medos, e Ele usa às vezes pessoas para nos livrar de medos. Ele usa situações, Ele usa o povo de Deus aconchegado para dar um ânimo um para o outro, e a gente começa a se sentir bem e sentir como Deus está cuidando de nós. Por que o povo estava naquela situação? Por causa de idolatria. Porque o povo abandonou o Senhor. Versículo 8. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Ou seja, o povo desobedece ao Senhor, relógio número 12. O povo é oprimido no reloginho número 3. O povo clama ao Senhor pelo desespero, número 6. Número 9, Deus liberta o povo. E esse ciclo que o povo estava passando era tudo por causa da idolatria. Escolheram deuses novos. Que legal, tô de roupa nova. Como chama essa roupa? Baal, Astarote, Acera. Então eles começaram a colecionar deuses, como se isso fosse lindo. Deus estava reprovando aquilo. E por isso a guerra estava às portas. Por isso Deus enviou Sísera e o exército. É por isso que 40.000 soldados não valia nada. O povo tinha 40.000 em Israel, mas não se via escudo nem lança entre eles, porque eles não se posicionaram como soldados. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você deveria ser um soldado de Cristo Jesus, mas não está se posicionando, está desarmado, está sem a armadura de Deus. Por que isso? Alguma coisa não está certa aí. Deus precisa levantar Déboras e Baraques na sua vida, para te dar um incentivo, para você se tornar um crente batalhador na obra do Senhor. Débora reconhece o valor dos líderes. Veja o versículo, qual foi o versículo que nós temos? 8, né? Vamos ver o versículo 9 e 10.
Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Ela está dizendo, graças a Deus, porque ainda tem homens nessa nação. Graças a Deus, porque ainda tem pessoas se voluntariando para fazer a obra do Senhor. E o versículo 10, vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. Jumentas brancas é uma representação de nobres. Os nobres andavam com jumentas brancas, né? Eles estavam cavalgando. Ela está dando um louvor para eles, ou seja, ainda tem nobres nessa nação. Eles só precisavam de um empurrão, só precisavam de um incentivo. Talvez tenha acontecido também conosco. Precisamos de alguns incentivos, pessoas para nos ajudar, para dar uma palavra de ânimo, para dizer, olha, não está tudo acabado não, monta aí na jumenta branca, vá para a guerra, Deus vai estar com você. Débora tinha um poder de atração extraordinário. Uma mulher conseguia atrair os comandantes dos exércitos ou do exército para que eles ganhassem ânimo para lutar. E o versículo 11, ela diz que vai ser um dos temas de louvor, os feitos de Deus, na sua vida também. Um dos temas da sua vida vai ser louvar a Deus pelos feitos que Ele tem realizado na sua vida. Alguém pode ler o versículo 10, por favor? Desculpa, 11. Ao som da música daqueles que cuidam das águas das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. Esse pessoal que rega as plantações, que dessedenta os animais, esse pessoal que trabalha na lavoura, vai louvar ao Senhor. Quem sabe eles vão trabalhando e cantando o que Débora e Baraque fizeram. Talvez esse texto aqui, Juízes 5, porque isso aqui é uma música. Fico impressionado como as músicas eram grandes. Quantas estrofes, quanta letra que havia nas músicas deles. Mas isso é comum nos povos. Os povos africanos, eles vão trabalhando na roça e cantando. Levaram isso para o sul dos Estados Unidos, os plantadores e colhedores de algodão, sempre cantando. Ganhou um estilo isso, Negro Spiritual, quer dizer, os negros espirituais. E muitas músicas que nós cantamos são daquele ritmo, daquele estilo. O povo vai cantar ainda os louvores do Senhor. Então essa mãe de Israel, ela se levanta como uma batalhadora, como alguém que incentivou muito o povo. A gente tem muita coisa para falar, mas eu quero falar um pouco de mulheres. Já falei de várias vezes aqui, mas o texto ainda está me forçando a falar das mulheres. Acho que Deus quer me ensinar alguma coisa através das mulheres. Como Deus usa as mulheres. Como Deus tem sustentado os lares de crentes. Lares de crentes, onde o marido e a esposa são crentes, mas como alguns homens não funcionam como chefe do lar. Como alguns homens não funcionam como sacerdotes do lar. Como há mulheres que sustentam o lar. Isso não é novidade. A Débora não foi sozinha, mas ela conseguiu atrair. Algumas mulheres talvez estejam conseguindo fazer isso. Mas a gente nota ou detecta um probleminha também. Alguns lares, porque os maridos
não fazem a parte deles como sacerdote do lar, como chefe do lar, eles deixam a desejar. Algumas mulheres têm que tomar a direção, tomar as rédeas, né, do lar. E a gente incentiva isso, tem que fazer mesmo. Só que algumas acabam desviando o foco também. O foco não é ter um novo chefe do lar. O objetivo é essas mulheres darem um chacoalhão nos maridos para eles acordarem. E depois elas deixam com eles. Mas algumas parece que gostaram da posição que veio de uma deficiência no lar. E elas querem continuar liderando o lar. Isso não é bom. Débora não fez isso. Débora viu ali uma fragilidade em Baraque. O próprio Baraque reconhece: eu vou só se você for. Mas depois ela inclui o Baraque nos planos de Deus. Baraque e os nobres, e os comandantes, e os líderes, e o povo. Essa mulher fez algo que todas as mulheres crentes devem fazer. Se as coisas não estão funcionando bem, seja você um canal para incentivar os homens. E dessa maneira, então, nós vamos ter homens fortes. Homens que tiveram que ter uma ignição, tiveram que dar uma partida através de algumas mulheres. Graças a Deus por isso. Mas quando você conseguir fazer isso pela graça de Deus, saia de cena. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Numa situação de emergência como ela precisava. E Deus vai recompensar essas mulheres. Porque esse foi o papel da mulher na criação. Deus fez primeiro o homem. E Ele traz a mulher a partir do homem para que ela fosse uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher que vai projetando o seu marido na sociedade, no lar. Ela vai ajudando a ajustá-lo. Isso é muito importante, porque a mulher virtuosa em Provérbios, ela faz exatamente isso. Todos bendizem essa mulher e bendizem ao homem porque é sábio e essa mulher tem ajudado. Então, meus irmãos, há mulheres que excedem aos homens e graças a Deus por isso. Mas nós precisamos voltar a ter uma sociedade cristã, sociedade que eu digo não é tão grande assim, tá bom? Começa sempre pela nossa família. Uma sociedade em que os homens sabem o seu lugar. E talvez Deus vai usar as mulheres. Quero mencionar algumas. Ana, o filho dela quem era? Samuel. A Ana, ela entrava nesse cobertor. Ela orava e ela confiava em Deus. E ela teve uma grande participação na vida de Samuel. Interessante que o marido dela, a Bíblia não fala tanto da participação dele, mas dela sim. Inclusive ele se juntou com o sacerdote e estavam criticando, porque achavam que ela estava bêbada. Ela não estava bêbada, ela estava orando. Nós ouvimos falar muito dos irmãos Wesley, pastores avivalistas que pregaram a palavra do Senhor. Mas nós sabemos da mãe John Wesley. Qual era o nome dela? Susana Wesley. Ela também tinha uma filharada e ela usava esse método aí. Quando a criançada estava lá todo vapor, ela jogava o cobertor em cima dela e ela fazia a devocional dela debaixo do cobertor, enquanto a criançada brincava. Era o tempo dela com Deus. Ela levou a família dela, incentivou. Uda, já ouviram falar de Uda?
foi uma profetisa, ela profetizou contra Judá e ela ajudou o rei Josias. Ela explicou o que estava acontecendo. Então Deus tem usado mulheres, e uma mulher que nem era crente, nem cria em Jesus Cristo, mas ela teve um sonho, Deus deu um sonho para ela, e nesse sonho Deus estava mostrando que o marido dela não deveria se intrometer nessa situação do julgamento de Jesus. Era esposa de quem? De Pilatos. E ela falou para o Pilatos: olha, em sonho eu tive isso, não te metas com esse homem, ele é justo. Só que Pilatos não ouviu a esposa. Então houve mulheres que excederam os homens, quando os homens deveriam tomar a dianteira. Deus abençoe as mulheres, que Deus levante mais mulheres. Agora, fuja desse discurso ruim, que é representatividade. Fuja disso. Não existe na igreja esse assunto de representatividade. Ou na Bíblia, precisamos ter mais representantes femininos nas funções. Não se trata disso. Deus quer gente fiel, seja homem ou mulher. É isso. Muitas mulheres se escondem na sombra da representatividade. Essa mulher me representa. Representa o quê? Você não faz nada? Mulheres que não fazem nada. Tem mulheres que não amam ao Senhor. Tem mulheres que não edificam o lar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a mulher tola, com as suas próprias mãos, derriba o lar. Então essa não é uma palavra de homem, mulher, representatividade. Deixa isso aí para o mundo. Para nós não. Deus quer gente fiel, seja homem ou mulher. Que Deus abençoe. E em outra oportunidade, se Deus permitir, nós vamos continuar falando de Débora e de Jael também. Vamos orar? Deus, agradecemos pelos louvores que o Senhor tem colocado na Tua Palavra, que eles nos incentivam muito a viver para Ti. Reconhecer os Teus feitos, reconhecer pessoas que têm sido fiéis ao Senhor também. Como Débora, Baraque e os líderes também. Nós agradecemos pelo aprendizado. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aqui a todos os homens, também a todas as mulheres, que pessoas façam uma grande diferença nos lares, na sociedade, e agradecemos porque o Senhor tem mostrado a Tua vontade para muitas irmãs, e elas têm andado conforme o Senhor quer. E quanto àquelas, ó Pai, que não estão andando dessa maneira, o Senhor conhece cada coração, resgate, ó Deus, essas pessoas, para que elas sejam sábias também, e os próprios maridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.